o primeiro ETF multi-asset do Brasil que une renda fixa e renda variável. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a nossa conversa é sobre o GOAT11, o novo ETF da Itaú Asset. E para falar mais sobre essa estratégia, hoje eu conto com a presença do Kaique Cardoso, que é especialista de ETFs aqui na Itaú Asset. Então, Kaique, como sempre, seja super bem-vindo ao Mind Asset. Obrigado, Clarinha. Feliz de estar aqui de novo, de receber esse convite. O papo é sempre muito proveitoso. Maravilha. Então, vamos lá, vamos falar dessa novidade, né? Vamos começar do começo e entender de onde surgiu a ideia de lançar um ETF que une renda fixa e renda variável. Claro, Clarinha, quando a gente pensa em investimento, a gente já associa a diversificação, que realmente é muito importante. E quando a gente pensa em ETFs, a gente já sabe que ETFs são diversificados dentro das suas próprias classes de ativo. Então, ETFs de ações consegue ser diversificado entre ações, de renda fixa entre títulos. E quando a gente pensa muito nisso, a gente também entende que eu consigo oferecer opções ainda mais diversificadas, ou seja, unir duas classes de ativo. Então, pensando em oferecer uma solução mais completa ainda para o investidor, a gente teve essa ideia de lançar o GOAT. Certo, e o GOAT, ele persegue, né, um índice balanceado do S&P 500. Então, conta pra gente um pouco mais sobre esse índice e sobre a sua performance histórica também. Maravilha, perfeito. O índice ele vai te dar acesso a duas grandes classes de ativo super poderosas, né? Então, quando a gente pensa em juro real, que é aquele juro acima da inflação, o Brasil tem um dos maiores juros real do mundo. Então, você tem uma forma de consistentemente superar a inflação. E o Brasil também tem uma memória inflacionária muito alta. Então, acaba sendo muito importante você ter acesso a um tipo de investimento como esse. Então, uma das classes de ativo que a gente oferece é exatamente o juro real, é representado ali pelo IMAB, que nesse ETF tem uma exposição de 80%. Os outros 20% ficam ali a par de renda variável internacional, mais especificamente o mercado americano. Então, quando a gente pensa, né, em mercado americano, eu estou falando da maior e mais forte economia, e eu penso automaticamente também no S&P 500, que é o principal índice acionário desse mercado. E além disso, dentro desses 20%, você também tem a exposição cambial do dólar versus real. E aí, de novo, eu estou falando aqui da moeda mais forte do mundo, que no caso é o dólar. Então, unindo todas essas fortalezas, né? Maior taxa de juro real do mundo, uma das maiores, a maior economia do mundo e a moeda mais forte do mundo, eu tenho aqui um componente muito importante de composição de portfólio, até por isso a gente chama de GOAT. Certo, e daí dá para depender justamente, né, esse nome, esse ticker do ETF, certo? Perfeito. Aqui a gente foi bom de marketing, né? Mas significa GOAT. GOAT significa Greatest of All Times, que é o melhor de todos os tempos. Por isso que a gente achou que fazia muito sentido esse ticker para esse ETF. Uhum. E quando a gente olha essa composição entre IMAB e S&P 500, a gente olha também para o equilíbrio de risco que esse portfólio oferece, certo? Perfeito. Aqui eu acho que vale até a gente entrar um pouquinho mais no detalhe, né? Porque quando eu falo de renda fixa, muita gente já associa a um determinado conservadorismo. E, de fato, você tem um nível de conservadorismo maior na renda fixa do que, por exemplo, na renda variável. Mas renda fixa, ela varia, né? Muita gente acha que a renda fixa, ela é fixa, ela tem uma consistência ali ao longo do tempo. E você tem uma dinâmica de preço muito variável. Isso é importante por quê para essa conversa? Porque quem investe na renda fixa também está correndo riscos. Então, a gente entendeu uma forma de como eu minimizo ou eu trago proteções para esse próprio risco da renda fixa. Então, o IMAB ele vai ser uma seleção de todos os títulos IPCA+, que, de novo, conforme a renda fixa, eles também vão variando conforme a expectativa de juros, conforme a expectativa de inflação mais à frente. E eu associo também ao dólar. O dólar, por ser dólar versus real, ele tem uma correlação negativa com os ativos de risco aqui no Brasil.
que é correlação negativa? Enquanto um sobe, o outro cai. E esse componente do dólar ajuda a proteger nos momentos onde a renda fixa no Brasil não está indo tão bem. Foi o caso, por exemplo, do ano passado. Ano passado, as taxas subiram muito, significa que os preços caíram. E nessa queda de preço, o dólar acabou subindo muito também. E trouxe um equilíbrio interessante. Então, quando a gente uniu essas classes de ativo, a gente não só pensou nelas isoladamente, né, que são super interessantes, como a gente já comentou, você tem um potencial aqui na renda fixa de superar a inflação, você tem acesso a uma economia super robusta, como é a americana, também a moeda do dólar, mas a gente pensou em como elas se comportam juntas. E esse equilíbrio de risco é muito interessante. Um exemplo aqui é se a gente olha esse índice que une, né, todos esses componentes dentro de um único investimento, um único preço, ele nunca teve um ano com retorno negativo, por exemplo. Então, mesmo nos anos onde a renda fixa no Brasil não vai bem, o outro lado conseguiu equilibrar. Ou nos anos onde a renda variável americana não foi tão bem, a gente também teve o componente aqui da renda fixa local ajudando a achar esse equilíbrio. E então, até por isso que a gente pensa aqui num pacote já diversificado, num pacote que pensa nessas proteções naturais dentro do próprio mundo de investimentos. Uhum. E essa dinâmica é muito comum nos próprios fundos multimercados, certo? A gente vê alguma semelhança daí também? Perfeito. Esse é um ETF que ele fica super bem posicionado quando a gente pensa em indústria de multimercados. Por quê? Pode até parecer estranho aqui para os ouvintes, mas quem pensa em multimercado sabe que foi inspirado na indústria de hedge funds lá fora, né? E a indústria de hedge funds, hedge significa proteção. Então são fundos de proteção. E quando eu coloco aqui classes de ativo com grande potencial de construção de patrimônio, mas que elas se protegem, eu tenho uma forma de buscar retorno com esse equilíbrio de risco. Que quando a gente olha o histórico desse índice, é exatamente isso que acontece. Ele tem uma dinâmica de retorno super interessante contra o CDI, por exemplo, que é o benchmark, né, dessa indústria de multimercados, e contra a própria indústria de multimercados, ele é super bem posicionado ali consistentemente no primeiro quartil. Então, até por esse componente de proteção, por buscar esses ativos de risco poderoso, a gente entende que esse é um ETF que consegue caminhar bem dentro desse universo, né, de alocação de multimercados. Obviamente são coisas diferentes, mas que conseguem ali caminhar dentro de um mesmo cesto. Uhum. E aí, por que, né, empacotar essa solução como um todo dentro de um ETF? Maravilha, esse ponto é super interessante, né? Porque ETF a gente associa diversos pontos, como diversificação, eficiência, e esses pontos eu consigo trazer também para o Gold. Mas além disso, eu tenho outras facilidades, né? Em ETF eu tenho uma liquidez muito alta, né? O que se a gente, por exemplo, olha essa indústria de multimercados que a gente conversou, você costuma ter um nível de liquidez um pouquinho maior, né? Às vezes 30, 60 dias, enquanto no ETF eu tenho uma liquidez de 2 dias no caso do Gold, né? Eu tenho também uma vantagem tributária, seja porque os ETFs eles são livres de come-cotas, o que é um adiantamento de imposto que acontece 2 vezes ao ano, e isso acaba sendo muito importante, né, para a gente pensar em eficiências tributárias dentro dos investimentos. Então, se você paga menos imposto, você tem mais dinheiro no bolso. E ele também tem outras vantagens, como baixo custo, transparência, que reunindo ali tudo dentro dessa estrutura de ETF acaba se transformando em uma opção muito interessante. Uhum. E o Gold 11, né, dada todas as características, ele é classificado como um ETF de renda fixa, né? Perfeito. Como ele tem a maior parte da sua carteira em renda fixa, ele é classificado como ETF de renda fixa e ele também se apropria dos outros benefícios que ETFs de renda fixa têm. Então, por exemplo, dentro da carteira de Tesouro IPCA+, que tem dentro do ETF, os cupons pagos são reinvestidos livres de imposto. Isso já acontece em outros ETFs de renda fixa. O investidor, na hora de vender o ETF com ganho de capital,
ele não precisa recolher o DARF. Isso já é uma atribuição da corretora. Então você tem essas facilidades que permeiam ali, são muito comuns dentro dessa indústria de ETFs de renda fixa. Como eu já mencionei, tem a questão do Come Cotas, você tem o fato de que o imposto é 15% independente do período de investimento e, de novo, são atribuições já comuns nos outros ETFs de renda fixa que a gente oferece aqui na casa. E como você comentou, né, o Gold, ele investe ali no IMAB, que é uma cesta de títulos IPCA+, e acho que vale comentar também da diferença entre investir em um ETF de renda fixa e nos títulos do Tesouro diretamente. Perfeito. Isso eu acho que é uma discussão super interessante, né? Porque os títulos do Tesouro, eles têm um componente importante de travar o seu retorno até o vencimento. Mas a maioria dos investidores sequer ficam até o vencimento. Eles vão se desfazendo dessa posição ao longo do tempo, vão readequando a carteira ou vão utilizando seus investimentos para realizar seus sonhos, comprar uma casa, um carro, fazer viagens. Então, você tem esse benefício, né, dentro do título que você leva a vencimento, mas você acaba tendo outros pontos que a gente precisa considerar também. No título você tem, né, o imposto de renda pelos cupons, que são pagos semestralmente, naqueles títulos que pagam cupom. Você tem também o imposto regressivo, começa com 22,5% e só depois de 2 anos você tem a alíquota de 15%, que já é a do ETF, independente desse prazo. Existe também a incidência de IOF, né, para aquelas movimentações com menos de 30 dias, e o IOF ele é isento para os ETFs, inclusive os ETFs de renda fixa. Então você tem essa diferença importante, e tem uma outra que eu julgo até mais interessante, mas que poucos investidores notam, que títulos são negociados em mercado de balcão. Isso significa que você pode ter preços diferentes para o mesmo título, a depender de onde você negocia. E isso no mercado de ETFs não acontece, porque como a gente chama aqui de jargão de mercado, é negociação de tela. Isso significa que é uma negociação eletrônica via bolsa. O preço que eu vejo do ETF IMAB, por exemplo, nesse momento, é o que qualquer outra pessoa vê, porque ele é um preço de tela. Ele está ali na bolsa, transparente para todo mundo. Então eu adiciono a camada de transparência muito importante. E até na própria dinâmica de negociação dos ETFs, você costuma ver um nível menor de spread, né, que é o custo que se paga para entrar e sair, tanto do ETF quanto do título. Você costuma ter um nível de eficiência mais interessante para os próprios ETFs, além de você ter a ciência de qual preço você está entrando. É o preço onde está todo mundo negociando e vendo o que a gente chama de estimativa de preço justo. Inclusive, no nosso site, a gente divulga essa estimativa de preço justo o tempo inteiro para os nossos ETFs de renda fixa, já que os ativos que estão lá dentro são mercados de balcão. E esse também acho que é um ponto válido da gente explorar, porque como você falou, quando a gente compra um ETF, a gente está olhando o preço, mas quando a gente olha para os títulos, a gente está vendo uma taxa, né? Um yield mais uma taxa. Então tem essa diferenciação também, certo? Perfeito. Excelente ponto, Clarinha, porque muitos investidores que já estão acostumados a investir em títulos do Tesouro, eles quando vão comprar um título do Tesouro IPCA+, eles vão ver, ele vai pagar IPCA mais 7,5%. E no ETF ele vai ver um preço, ele vai ver, tá custando R$100 agora. O que esses R$100 significa? Né? Então a gente já faz a continha para o investidor do quanto que aquele valor é equivalente à taxa. Essa informação também está disponível no nosso site. E essa estratégia também é interessante porque ela combina a proteção à inflação e traz esse elemento de dólar para a carteira do investidor também, né? Perfeito, Clarinha. Até como a gente já conversou, tem um ponto que é muito importante de exposição à inflação. E inflação talvez a gente nem sinta tanto no dia a dia. Talvez até agora seja um exemplo interessante do momento mais recente, né? As visitas aos supermercados, por exemplo. Todo mês você vai lá e você vê que o arroz está um pouquinho mais caro, que o café está um pouquinho mais caro, que o azeite está um pouquinho mais caro. Só que isso, quando você vai acumulando no longo prazo, não fica um pouquinho mais caro, fica bem mais caro.
né? Então, os R$ 100 de 10, 20 anos atrás é muito diferente dos R$ 100 hoje, né? O quanto que você pode comprar. E esse é um desafio que o investidor precisa estar muito atento. Porque se a gente não percebe o investimento com base nesse juro real, nesse ganho acima da inflação, a gente pode estar detraindo o nosso capital, o nosso patrimônio ao longo do tempo. Pode perder poder de compra. E, de novo, talvez no dia a dia a gente não sinta tanto, porque é um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, depende muito do mês. Mas quando a gente olha isso no longo prazo, principalmente num país como o Brasil, tem um histórico muito grande de inflação, tem uma memória inflacionária também muito forte, faz com que a gente tenha que ser diligente, prestar atenção nisso. Tudo isso para falar que acesso a esses títulos ajuda o investidor nesse desafio. E, obviamente, a gente já tratou um pouco desse tema, que a renda fixa varia. Então, é importante também o investidor pensar nisso em longo prazo, né? Pensar em alocação mais estrutural dentro desse produto. E quando você pontua a questão do dólar, faz com que a experiência do investidor seja muito mais interessante. Porque, perceba, mesmo quando a renda fixa está mal, em geral eu vou ter outro componente do dólar ali ajudando. Faz com que eu sinta menos essas reações do mercado e essa volatilidade, porque eu consigo equilibrar um prato com outro. Então, isso eu acho que é importante até na própria experiência do investidor em se manter investido. E até eu acho que é um ponto interessante, quando a gente monta uma estrutura assim, eu estou montando uma estrutura que ajuda o investidor a se proteger dele mesmo. Porque se eu ajudo ele a se manter investido, eu ajudo ele a buscar esses ganhos mais no longo prazo. E também, se eu tenho um ETF que é balanceado, ou seja, que está ali buscando uma faixa de investimento entre 80% e 20% entre dois produtos, faz com que eu tenha uma dinâmica que poucos investidores fazem, que é comprar mais quando está barato e vender mais quando está mais caro. E isso é importante por quê? Porque se eu tenho 80% de IMAB e IMAB começou a ter uma performance muito boa, eu vou ter que vender para voltar a 80%. A mesma coisa acontece do outro lado nos 20%. Isso faz com que a gente tenha uma sistemática de ter essa dinâmica de comprar barato e vender caro. Isso não costuma acontecer no investidor. O investidor, quando vê um dos ativos dele lá subindo muito, ele logo pensa, quero mais. E aí ele começa a comprar mais caro. A mesma coisa no momento de queda, quando começa a cair muito, ele começa a vender. E aí ele vende barato. Então, a própria metodologia e sistemática do ETF ajuda o investidor na experiência dele de buscar esse retorno real, buscar esse retorno acima da inflação. Sim, super interessante, super interessante. Então, já quase finalizando aqui o nosso episódio, Kaique, para a gente resumir em poucas palavras aqui, qual que é a estratégia do GOAT11? Clarinha, num país como o Brasil, onde o CDI é historicamente muito alto, você tem um custo de oportunidade alto de você alocar o seu investimento. Então, o GOAT ele fica posicionado bem até para essa parcela, né, de superar o CDI, com essas classes que a gente já mencionou, 80% de inflação Brasil e 20% de S&P, mais a exposição cambial. Então, a gente acha que o GOAT está super bem posicionado dentro dessa parcela de mercado, só que adicionando aqui não só a liquidez ser muito alta, né, D+2 para liquidar, com cotização imediata, que é uma das belezas de você investir em ETF, com as vantagens tributárias de não ter come-cotas, de ter uma tabela fixa de imposto de renda em 15%. Então, acho que são boas características aqui para resumir o GOAT. Certo, maravilha. Então, Kaique, assim a gente encerra esse episódio, deu para falar bastante da estratégia. Te agradeço por participar aqui com a gente e trazer sua visão sobre esse produto que é inovador na indústria, com toda certeza, né? Obrigado, Clarinha. Obrigado pelo convite, adorei nosso papo e conte comigo em outras oportunidades. Maravilha. E para você que nos acompanhou até aqui, para saber mais sobre o GOAT11, basta acessar o link da descrição do episódio. A gente se vê na próxima.